Antes de começar, tá? Dentro do After Effects aqui, da gente trazer os arquivos do Illustrator, eu só vou comentar com você rapidamente como é que você cria um espaço, né, uma área para você conseguir trabalhar dentro do programa. Então aqui dentro do After, se você quiser, você pode vir na opção File, New, e New você tem a opção New Project, que é um projeto novo. Toda vez que você falar sobre um projeto, pense que a gente está falando sobre tudo que vai ter dentro do After. Então eu coloquei New Project, às vezes se você tiver alguma coisa aberta, ele vai falar, ó, você quer salvar isso que está aberto? E você coloca aqui, ó, não quero salvar, coloca Don't Save, e ele não vai salvar e vai abrir um After novo. Quando você abre o After a primeira vez na sua vida, ele vai estar exatamente como esta área que eu tenho aqui, tá? Então é assim que ele vai estar, muito bonitinho. Quando a gente quer trabalhar com alguma coisa dentro do After, eu preciso vir em Composition, New Composition, e aí eu tenho várias opções de como eu quero trabalhar no programa, qual vai ser o espaço dessa composição, qual vai ser o nome da composição. Então você tem aqui, ó, Composition Name, você pode colocar um nome muito bonito, muito legal aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho as opções de largura, altura, eu tenho qual é o tipo de pixel que eu vou trabalhar, qual é a taxa de quadros, e aqui eu também tenho a duração. Eu vou comentar por cima quais são as opções que eu utilizo, porque elas não vão ser tão importantes, né, para o projeto que a gente vai trabalhar, já que vai ter muita coisa que já vai vir pronta, tá? A gente vai ajustar várias coisas ainda. Mas eu trabalho muito com essa medida aqui de largura, 1280 por 720, né, que é o tamanho HD. Toda vez que eu ouvi falar na televisão aí, na internet, HD, esse é o tamanho, tá? O HD nada mais é do que uma certa largura e uma certa altura, tá? Então 1280 por 720 é o que eu utilizo. Eu tenho o Pixel Aspect Ratio. Antigamente, quando a gente tinha aquelas televisões de tubo, ainda existem, tem gente que tem essas televisões ainda, mas hoje em dia o negócio é moderno. Então a gente tinha aquelas opções de como era o formato do pixel. Um pixel a gente entende que é um quadradinho tem todos os lados do mesmo tamanho. Mas quando eram televisões de tubo, não tinha essas opções. Então você tem várias opções aqui que são um inferno para trabalhar. O que eu te aconselho é usar esse Square Pixel, que é um pixel com todos os lados do mesmo tamanho. Aqui embaixo você tem Frame Rate. Frame Rate é o quê? É a quantidade de quadros que eu tenho, né? A quantidade de imagens que vai formar 1 segundo de vídeo. Não se esqueça, cada segundo de vídeo tem uma certa quantidade de imagens. Então aqui eu posso escolher quantas eu quero. Aqui eu vou trabalhar, ó, se você clicar na setinha do lado, com 29,97, que é uma das opções mais conhecidas aí. Eu gosto muito de trabalhar com 24 ou 29,97, tá? Vamos ficar no 29,97, é bem mais fácil de trabalhar. Aqui embaixo eu tenho Resolution. Isso aqui é indiferente, você colocar isso aqui agora, dá para mudar isso aqui mais para frente. Aqui você também tem umas opções onde você pode colocar drop frame ou não drop frame, né? É difícil falar esse segundo aqui. Eu te aconselho a colocar sempre não drop frame. Isso aqui é um esquema meio complicado de como os frames vão se entrelaçar. Então coloca essa opção de non drop, né? Para ele não fazer essa dropagem, vamos dizer assim. Start time code eu sempre gosto de deixar todos os valores em zero. In duration vai depender muito, né? Qual é a duração da minha timeline. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, ó. Na ordem da esquerda para a direita, eu tenho a opção aqui de horas, minutos, segundos e frames, tá? Essa quantidadezinha, essa é a ordem certa para essas numerações. Aqui embaixo em duration, por exemplo, eu estou com uma composição de 2 segundos. Então você pode escolher qual é a duração que você quiser, dependendo dos projetos que você vai trabalhar. Professor, o que eu uso nesse projeto? Calma, a gente vai trazer os arquivos do Illustrator e vou te mostrar direitinho qual vai ser a duração que a gente vai trabalhar. Mas entenda certinho essa sequência da esquerda para a direita, horas, minutos, segundos e frames. Quando você vem aqui, ó, e dá um OK, automaticamente ele cria a composição com o nome que você deu, ó, muito bonito. A duração dela vai ser 2 segundos, tá vendo aqui, ó, 0,2. Se você deixar a agulha até o final aqui, você vê que ele vai chegar em 1 segundo e 29, né? Porque ele fica nos quebradinhos, mas é como se ele considerasse realmente os 2 segundos. Então essa é a base para você criar uma área onde você vai trabalhar dentro do After Effects. Isso aqui foi só para você entender. Eu vou clicar em cima aqui, ó, do nome da composição, vou apertar Delete no meu teclado e eu vou trazer os arquivos do Illustrator. Vamos lá, a gente vai em File, Import, File. Dentro dos arquivos que eu deixei para você fazer o download, a gente vai vir na pastinha aqui, ó, de arquivos finais. Não se esqueça, se você tiver feito o arquivo do Illustrator muito bonitinho, do seu jeito, tiver renomeado, tiver colorido, tiver feito tudo certo, pode tentar trabalhar nesse arquivo, mas eu te aconselho a fazer isso mais para frente.
Depois que você me acompanhar direitinho no curso, finalizar o curso, beleza, aí você vai lá e tenta fazer com algum projeto seu do início até o final. Aqui é legal a gente fazer junto para evitar qualquer tipo de problema, né? Fica mais fácil de você me acompanhar, ver todo o processo, para depois você tentar repetir. Então aqui nos arquivos finais, a gente vai ter aqui ó, o infográfico 1, base para After. Clica uma vez, aqui embaixo eu tenho as opções de Import As, que é como vai ser a importação. Eu vou colocar Composition, Retain Layer Size. Quando você tiver dúvida, né, de como você importa os arquivos no After, eu te aconselho a importar como Composition, Retain Layer Size, porque ele vai entender cada um dos desenhos que tinha na camada separadamente. Se você coloca Footage, ele vai entender tudo como um único bloco, e não é o que a gente quer. Como a gente quer animar cada um dos elementos, vai essa opção aqui. Aqui do lado você tem a opção de Illustrator, PDF, Sequence. Não faça isso, não marque essa opção aqui. Essa opção é utilizada para quando você tem algum vídeo que você fez uma renderização, ou seja, você gerou imagens a partir de um vídeo, né, uma sequência de imagem, então você traz todas elas como um vídeo, mas não é o que a gente quer aqui, tá? Então deixa Composition, Retain Layer Size, dá um import. Só mais um detalhe que eu queria comentar com você, que eu não falei antes, é que é o seguinte, quando você cria uma composição dentro do After Effects, eu comentei com aquela paradinha de drop frame, no drop frame. Aquilo ali só existe, tá, nas taxas de quadro que tem números quebrados. A gente não tinha colocado 29,97, então ele tinha as opções de drop, não drop. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com 15 frames, 24, 25, não tem aquelas opções, então é uma preocupação a menos para você trabalhar. Você viu, né? Só um parênteses aqui, você viu o tempo que demorou para ele importar esse arquivo do Illustrator dentro do After. Não é assim, tá? Não é assim. Na versão 2015 do After Effects, ele ficou meio bugado aí o programa está com algumas coisas estranhas ainda, eu acho que o pessoal deve estar correndo nas atualizações, está meio difícil de trabalhar em algumas coisas porque está demorando demais, tem coisa que trava, que não devia travar, mas para essa ideia do projeto que a gente vai trabalhar para esse curso, a gente não vai ter nenhum probleminha não. Se a gente tiver, eu dou um jeito de contornar a situação e te mostrar uma outra alternativa. Muito bem, já trouxe o arquivo para o After Effects. Quando eu trago um arquivo do Illustrator, você vai ver que ele traz dois arquivos para o project. O primeiro é o nome da composição que eu vou trabalhar. Por eu ter colocado aquela opção, né, de Composition, Retain Layer Size, ele já trouxe o arquivo do Illustrator como uma composição. Então eu já tenho a composição aqui, ó, infográfico 1. Embaixo desse infeliz eu tenho aqui a pasta. Essa pasta tem todas as camadas, né, dos desenhos do Illustrator. Não jogue essa pasta fora, de jeito nenhum, porque se você fizer isso, você quebra a ligação dos arquivos do Illustrator, né, do arquivo do Illustrator com o After Effects. Quando você clica duas vezes aqui ó, na composição infográfico 1, você vai visualizar aqui ó, que eu tenho todas as camadas, tá? Eu já tenho todas as camadinhas funcionando aqui, ó. Tem uma sequência, né? São 77 camadas e aqui na parte de cima eu consigo visualizar os meus elementos. Como eu falei para você, o After está meio bugado, né? Olha lá, demorou maior tempo para ele conseguir carregar os elementos. Mas aqui, tá vendo? Eu já tenho um infográfico muito bonitinho. Só mais um detalhe que talvez você pense logo agora que a gente consegue visualizar os elementos é, professor, não estava branco o fundo do infográfico? O que aconteceu que está preto? É que é o seguinte, quando a gente trabalha com o Illustrator e a gente cria um arquivo, o fundo é branco por padrão. E o After Effects é escuro, né? É preto por padrão. Mas isso aí a gente consegue alterar. Vamos parando esse vídeo por aqui. Próximo vídeo a gente começa a falar sobre organizar os arquivos.